Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais uma vez o programa Mulheres de Fé. E o tema desse mês é Cristo vive e vem nos buscar. E o tema dessa tarde é Lar Cristão. Mas nós queríamos agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores. Ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família da TV Maceió Agora. Nós estamos aí nesse mês de abril, esse mês pelo qual nós fazemos referência à Páscoa, né? Nós estamos aí com o programa de Páscoa. O que é que significa Páscoa? Páscoa é passagem, ou seja, Jesus passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, um lar cristão significa aquele lar que segue a Jesus ou que serve a Jesus, né? Aquele lar que tem como princípios a palavra de Deus, aquele lar que segue a Jesus Cristo, que segue os princípios que estão estabelecidos aqui, que estão estabelecidos na palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre isso. E eu quero que você vá comigo, né, lá em Provérbios 22, 6. Vamos começar. Provérbios 22, 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando o escritor de Provérbios diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, essa palavra no caminho, quando a gente vai no caminho, quando a gente está no caminho, significa que a gente está andando junto, né? Vá junto, ou seja, ensina a criança no caminho, ou seja, você segue a criança juntamente com ela. Você vai ensinando os princípios cristãos, mas você vai ensinando a ela, caminhando junto, você e ela. E sabe, amados, fazendo uma reflexão, não é, sobre isso, a criança, ela percebe tudo, ela vê tudo, ela percebe tudo. E um lar cristão deve refletir o coração de Deus, deve refletir o modo como Deus age, né? Um lar cristão transmite valores eternos, porque não só a Bíblia nos mostra valores eternos, mas a nossa forma de nos conduzir deve ministrar isso, seja nas nossas casas, seja na nossa forma de falarmos, de nos conduzir, deve transmitir valores eternos. O que são valores eternos? São coisas, amadas, são valores que não são comprados em qualquer lugar. O amor mesmo, você não compra o amor se conquista. E em 1 Coríntios 13 diz assim que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, tudo crê, não é? Isso são valores que nós podemos transmitir e que nós podemos ter em um lar cristão. Porque foi assim que Cristo veio ao mundo. E como foi que Cristo amou ao mundo? Se entregando, se doando, né? E os filhos de Deus, os verdadeiros pais cristãos, eles transmitem esse amor. E eles transmitem uma fé
que é a fé verdadeira, é a fé legítima, é uma fé não fingida, não é uma fé, não é uma religiosidade, né? Mas aquela fé que é uma fé operante. Um lar cristão imprime um coração que tem um bem maior, não é? Ela expressa o amor por Jesus Cristo, o amor por sua palavra. E sabe, queridos, em Deuteronômio 6, vamos lá, se você puder abrir, se você tiver uma Bíblia e puder abrir aí comigo, eu quero falar nesse dia sobre valores, né, sobre lar cristão, mas sobre valores eternos. Diz assim, Deuteronômio 6, 6-7, diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensinas bem, com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, quando a gente está conversando com os nossos filhos, a gente deve estar sempre mostrando, sempre refletindo, sempre ensinando o modo de viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu aqui na terra. Refletindo a imagem do Pai, refletindo quem Deus era. Eu vou falar muito sobre o amor. A gente está vivendo num mundo, principalmente as notícias ultimamente, são notícias, né? Notícias de violência, notícias de tristeza. E, amados, em nosso lar, o tema desse mês é Cristo, né? Vive e voltará. Mas assim, o lar cristão deve refletir principalmente o amor pelo qual Jesus andou aqui na terra. E sabe, queridos, os nossos filhos refletem muitas vezes aquilo que eles recebem em casa, não é? Muitas vezes os filhos, eles decidem o caminho que eles querem andar. Mas nós como pais, né? Como pais e mães, né? O marido e a mulher, nós devemos ensinar, como a Bíblia diz, no caminho, né? Nós devemos dar conselhos, ensinar na palavra, nós devemos refletir o próprio amor de Deus, refletir quem Jesus era, e como Deuteronômio diz, não ensinar com persistência, ou seja, nunca desistir. Porque, sabe, amados, nós já passamos pela fase de criança, nós já passamos pela fase de adolescência e eu já estou na fase adulta, já caminhando para outra fase. E nós erramos. E porque nós erramos, muitas vezes nós somos corrigidas pelos nossos pais. Algumas vezes nós achamos que nós não fomos corrigidas da maneira correta, mas foi a maneira pelo qual os nossos pais achou que era correta. A mesma forma são os nossos filhos, mas nós já temos vamos dizer assim, uma educação diferente, uma sabedoria diferente. E se nós formos na palavra, a Bíblia nos ensina como nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho da palavra, no caminho do amor, no caminho da correção também. Mas sabe, queridos, um ponto que eu quero frisar aqui: hoje em dia o mundo é muito corrido e as famílias, elas precisam voltar a esse costume de ter os filhos sentados à mesa, né? Mesmo que seja no final de semana, porque sabe, queridos, na mesa junto com os filhos a gente pode ouvir os nossos filhos, saber das necessidades que eles estão muitas vezes passando, muitas vezes o que eles pensam, da forma que eles pensam, o que eles estão sentindo, porque a adolescência de hoje, o mundo de hoje é muito diferente do mundo que eu vivi, né? Eu nasci na década de 70, né? Eu sou de 1977 e era um tempo diferente do tempo de hoje, de quem nasceu nesse tempo de agora, de quem nasceu na década de 80 e de 90. Então, são valores diferenciados. E quem ensina os valores cristãos
somos nós, os pais. Então, nós precisamos resgatar isso nos nossos filhos. Esses novos homens, novas mulheres sairão a construir novos lares. E o alicerce, quem vai colocar? Somos nós, como pais e mães que seguem a Deus, que servem a palavra de Deus, né? Que seguem os princípios cristãos. Mas sabe o que é muito importante? Nós seguimos os princípios cristãos baseado também em amor, mas baseado no temor a Deus. E sabe o que significa temor? É o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Isso se encontra em qualquer lugar? Não, amados. Isso só se encontra em lar onde se crê em Jesus, né? Onde se confessa que só Jesus nós devemos obediência, só Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo poder. E um lar cristão, né, promove essa comunhão, esse sentar à mesa, esse partir do pão, né? Essa interação. Nós precisamos ter isso dentro das nossas casas, para que os nossos filhos possam refletir esse amor, esse cuidado, essa comunhão com os seus quando eles forem pais e mães. E sabe, queridos, um lar cristão prepara os filhos para o amanhã, prepara os filhos para serem pais e mães, como eu já falei. E os filhos são ensinados desde pequeninos, né? Um lar cristão equilibra para a vida humana, equilibra com valores que no mundo não são encontrados esses valores. E eu quero falar sobre um salmo, é o salmo que ele fala sobre o lar cristão, né? Eu quero que você também abra aí. É o Salmo 128. Salmo 128, ele fala, especificamente, ele fala assim, 128, temor de Deus e felicidade no lar. Diz assim, bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Feliz, aquele que é mais que feliz, aquele que desfruta, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí diz, e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, ele já começa o salmo dizendo, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, aquele que desfruta, aquele que é bem-aventurado, aquele que desfruta é aquele que teme ao Senhor, aquele que segue os seus princípios, aquele que obedece às suas leis. Amém? Aí, sabe, queridos, Deus ama a família. Deus ama aqueles que o amam. E sabe, desde o princípio, desde Gênesis, Deus criou Adão e criou Eva. Ou seja, ele constituiu Adão e constituiu Eva. Ou seja, para que eles formassem uma família. Deus criou homem e criou mulher. Deus constituiu a família para que nela fossem gerados valores que norteassem a construção de uma sociedade, não é? E essa sociedade era para que refletisse a beleza do ser humano. Na sociedade, os valores que refletissem a beleza do ser humano. Mas essa beleza do ser humano foi deturpada, ou seja, com o pecado. Entrou o pecado no mundo e tudo que há de mais terrível entrou no mundo. Mas sabe que com Jesus, quando Jesus veio ao mundo,
ele resgatou a humanidade. A gente está no período de Páscoa e, como eu disse no início, Páscoa é passagem da morte para a vida. Aqueles que creem em Jesus, eles saíram da maldição do pecado para uma nova vida. E sabe, queridos, uma nova vida com Jesus é uma vida que é uma vida liberta dos pecados, é uma vida de valores construídos através da palavra de Deus. É de valores construídos para a glória de Deus, para que nós possamos refletir quem Deus é, refletir como Jesus andou na terra. Ou seja, Jesus andou espalhando valores eternos. Porque o que é que o homem sem Jesus tem para oferecer ao mundo? Nada, não é? O homem sem Jesus, ele não oferece alegria, paz, prosperidade. Só Jesus oferece isso. E Jesus é a esperança para o mundo. Sem Jesus, por que Jesus pagou o alto preço na cruz? Para que o mundo fosse resgatado através dele. Então, Jesus é a esperança para um mundo tumultuado, né? Como eu já falei, nós vivemos um mundo, como eu falei anteriormente, nós vimos aí um mundo cheio de violência. E para que essa violência não seja refletida nesse mundo, nós precisamos estabelecer valores. E uma casa que é transmitida os valores cristãos, que é pregado o evangelho, é uma casa que tem riqueza. E sabe, queridos, quando é pregado a palavra de Deus, sabe, eu anotei até uma coisa que me veio, que diz assim, a Bíblia é uma receita que muitas vezes para algumas pessoas é como feijão com arroz, mas ela nos ensina a como viver. Quando a família estuda a Bíblia, todos aprendem a tornar a família mais feliz. Uma família que ama a Deus e segue a Bíblia é mais forte e mais feliz. Porque a família que teme a Deus e estuda a palavra de Deus é mais forte e mais feliz? Porque é uma família fortalecida na palavra. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente for refletir, Jesus se desfez de toda a sua glória para que a gente pudesse deixar uma vida de pecado. Jesus se desfez de toda a sua grandeza para que nós pudéssemos ser grandes nele. Jesus se desfez de toda a sua alegria no céu para que nós pudéssemos ter alegria e deixarmos o nosso sofrimento. E nós morremos com Cristo para que nós possamos viver com Ele. E sabe, queridos, viver com Cristo é ter uma vida de alegria, paz e suprido em todas as coisas. E ser suprido em todas as coisas é ser suprido em alegria, paz e viver em segurança. Sabe, queridos, essa segurança não existe dinheiro no mundo que compre. Qual é essa segurança, Cláudia, que você está falando? É uma segurança, queridos, que os problemas podem vir, as tristezas podem vir, mas que nós estamos firmados nele, porque nós estamos firmadas nele e porque a nossa família está alicerçada no Senhor, nada pode nos abalar. Porque nós estamos nele, nós confiamos nele, é como está escrito aqui, ó. Tem uma passagem que eu amo muito, que está escrito lá em Efésios. Ele diz assim: quando Jesus veio ao mundo, ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Quem é a igreja? Nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, nós somos a igreja. E diz assim:
Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos feituras, nós somos o poema de Deus. E sabe, queridos, quando uma família é alicerçada sobre Jesus, que é a rocha eterna, nós temos confiança que um dia ele vai voltar, como nós já falamos aqui, um dia Jesus virá, ele virá e voltará, e uma família que é alicerçada no Senhor, ela tem confiança que ele vai voltar e que nós subiremos com ele e que nós o encontraremos. Por isso, um lar cristão é um lar que crê em Jesus Cristo, é um lar que crê nos seus princípios, que crê na sua palavra. Então eu quero fazer um apelo a você. A Bíblia diz em Romanos 10:9, ele diz assim, em 10:8 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí a Bíblia diz no 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, sabe, queridos, para você ter uma família cristã, você primeiro precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode fazer isso agora. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Né? Eu creio que você morreu e ressuscitou dentre os mortos. E aí você faz essa confissão e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe, queridos, que para seguir num lar cristão, você segue estabelecendo os princípios que estão aqui nessa palavra. E eu quero concluir o que está escrito em 1 Coríntios 13, não é? O que ele diz sobre o amor. Um lar cristão, amados, se não tiver isso que eu vou falar aqui, precisa ser estabelecido o que diz aqui em 1 Coríntios 13, ele diz assim: o amor é um dom supremo, ou seja, um dom é um presente. Ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Então eu quero concluir com isso. Um lar cristão é um lar onde a base é o amor. Então eu quero concluir com isso, que o seu lar seja um lar que inunde o amor. E quem é o amor? É Jesus. E eu quero orar por você nesse dia e dizer que o próprio Jesus seja o amor que inunde a sua casa, em nome de Jesus, amém? Pai, eu te rendo graças por cada pessoa que assistiu esse programa. Eu te rendo graças, Senhor, porque salvação chegou nessa casa. Eu te rendo graça e declaro em nome de Jesus que todas as pessoas que assistiram, que ouviram esse programa, vão compartilhar com mais pessoas. E eu declaro em nome de Jesus, salvação chegando. Eu declaro em nome de Jesus, cura chegando. Eu declaro em nome de Jesus, fé sendo acrescida a cada pessoa. Em nome de Jesus, amém.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.